Vamos conversar um pouquinho sobre a gravidez, o oculto do gestar ou não gestar. Como você percebe a gestação, a gravidez? E essa pergunta não é só para mulheres, não, é para homens também. Quando a gente fala em gestação, muita coisa, gravidez, muita coisa passa pela cabeça das pessoas, né? Algumas querem muito, outras só de falar a palavra já sente alguma coisa ruim dentro de si, um medo, um pavor. Algumas pessoas veem como algo muito natural, não se preocupam com isso. E é interessante que cada reação que a gente tem a respeito desse tema diz muito sobre nós, diz muito sobre o nosso sistema familiar, sobre nossas escolhas, sobre quem somos. Ainda que não saibamos a nossa história familiar como um todo, o nosso corpo, a nossa mente tem esses registros, né? E a gente acaba vivendo com base nesses registros sem que a gente saiba. Então, qual é o lado... Alguns, né, gente, porque não dá pra falar tudo em uma live. E já de pronto, eu já digo pra vocês assim, gente, o que eu tô falando tem base. E principalmente, assim, pra pensarem com carinho, que não é uma coisa direta, não tô determinando a vida de ninguém, não é pra todo mundo, tá tudo bem, é pra lançar um olhar. Porque às vezes as pessoas, quando a gente toca em alguma dor, a pessoa fica meio arredia e a intenção aqui não é agredir ninguém, não é deixar ninguém mal. Gravidez. Vou começar a conversa para aquelas mulheres que querem muito ser mãe. Então, algumas mulheres que desejam muito gestar. E aí nós temos dois grupos. As que conseguem, que realizam esse desejo de forma muito tranquila, mas elas têm um lado oculto por trás dessa gestação, que é o quê? Vou fazer melhor do que minha mãe. Vou ter um filho para dar o que eu não tive, o que eu não pude receber. Coloca uma série de expectativas em cima daquele ser que vai chegar sobre como a vida deve ser e como devem ser os cuidados que alguém deve receber. Quando eu faço isso, eu já estou colocando um peso muito grande em cima desse serzinho que vai chegar. Por quê? Porque ele já chega na família com um conflito, tá? Que é aquele conflito de eu não aceito o que me foi proporcionado. Eu não aceito o que minha família me deu. Então eu preciso de alguém para provar que eu posso fazer mais e melhor. Outro ponto. Quero muito ter um filho para suprir as minhas carências infantis. Então é aquela pessoa que tem um filho, tanto homem quanto mulher, tá, gente? Isso vale para os dois. Eu vou acabar puxando mais pro feminino, porque a gestação se dá, né, no ambiente, no útero feminino, enfim. Eu quero muito ter um filho e eu projeto nele tudo aquilo que eu não pude ser ou não pude fazer. E isso, gente, é desde o ventre materno mesmo. E às vezes podem ser comandos inconscientes, a ponto de algumas gravidezes não serem levadas adiante. Porque é tão pesado, é uma carga tão grande, que aquele ser que está vindo, de repente, não aceita ficar. E é tudo muito sistêmico, gente. Quando eu digo que é sistêmico, alguém no passado viveu algo muito parecido e fez igual. Pessoas que não podem ter filhos. Há o caso das pessoas que têm um diagnóstico médico, né, que têm um diagnóstico científico acerca do que as impede de gestar, de ter um filho. Algumas dessas questões também lançadas a um olhar sistêmico através das constelações podem nos revelar padrões inconscientes que nos impedem. Às vezes a mulher sofre de síndrome do ovário policístico, tem um deslocamento no útero, engravida tem um descolamento de placenta, tem uma trompa fechadinha, algum nódulo, algum cisto. Tudo isso deve ser analisado caso a caso dentro do campo, mas na grande maioria das vezes reflete uma briga interna com o masculino.
A gente pode trazer isso para uma visão de conflitos com o pai, conflitos que você teve com o próprio pai ou que você pegou dessa relação que o seu pai teve com sua mãe. Então, por essa rejeição, essa não aceitação, essa raiva, esse julgamento, você acaba desenvolvendo esses problemas. Ou para honrar ancestrais que não puderam ter filhos, que sofreram abortos, que sofreram abusos. Então, eu sempre costumo dizer que toda patologia da mulher relacionada à genitália feminina, aos órgãos femininos, útero, trompas, todas essas questões que são do assunto íntimo feminino da mulher são repetitivas, são sistêmicas e devem ser olhadas. Então, já para deixar mais uma vez bem claro, não é que você não tem que procurar um médico, óbvio que tem que procurar médico, fazer tratamento, mas uma coisa, outra coisa. Só que a constelação pode te ajudar muito nesse sentido. Então, eu sempre digo para as pessoas, hoje eu costumo dizer que quem gostaria de engravidar deveria fazer uma constelação. Quem engravidou deveria fazer e quem tem filhos deveria fazer também. Então, todo mundo. Por quê? Porque a gente sempre teve que, para gestar, é isso aí, vai lá e faz o filho e tá ok. Tanto é que tem um monte de gente no mundo. Só que como essas pessoas chegam, né, a que custo que essa gestação se dá, como essa gestação é desenvolvida, qual o envolvimento, né, dos responsáveis por essa gestação na tarefa de gerar, né, de cuidar, de manter aquela vida ali até que ela chegue ao mundo, e principalmente nos primeiros anos de vida, que é quando a gente desenvolve, né, as características primordiais, enfim, de segurança, de fixação, de aterramento aqui. Tudo isso influencia e faz muita diferença na vida de cada um. Então, a partir do momento que a gente se dá conta de algumas questões sistêmicas, um mundo novo se abre. Às vezes, muitos de nós com essas informações conseguem curar algo dentro do coração, algo no emocional, e isso reflete diretamente na parte física. Então, pessoas que querem muito também, mas não conseguem, são os tentantes, né? Tem toda essa questão familiar dos abortos, dos abusos, da relação com o masculino, da relação com os pais, avós, e também tem muito da criança interior. O que eu vejo muito são mulheres com a criança interior ferida que não conseguem ser mães, não querem ser mães, têm a verdadeira aversão de ser mães, e outras que querem muito, mas tem uma repulsa por trás. O racional dela quer, e do homem também, mas principalmente da mulher, porque ela é responsável por nutrir esse feto, né, para que ele se desenvolva. Então, racionalmente ela quer, mas por dentro ela tem algumas dores da criança interior que machucam muito. Então, o que acontece? Se eu não tive uma infância tranquila, se eu não fui bem recebida, se a gestação foi difícil, se foi muito difícil para mim ser filho, ser filha, eu não quero ter filho, eu não quero ter uma filha. E isso é muito inconsciente, gente. O nosso inconsciente, ele governa o nosso consciente de uma forma que nós não conseguimos perceber de forma tão clara. Por isso que é tão importante a gente reunir os conhecimentos que existem hoje disponíveis para que a gente possa ter uma vida mais leve, mais serena, mais consciente, que é sabendo dessas coisas, a gente traz para a nossa vida e vê o que serve. E a partir daí fica muito mais fácil lidar com as nossas questões internas. Filhos que são pais dos próprios pais. Então, são pessoas que emocionalmente se sentiram responsáveis pelos pais, ou se sentem ainda. Então, a gente diz que assim, que essa pessoa não pode ter filhos porque ela já é pai dos pais. Então, para ela é tão pesado ter filhos, porque entende que os pais não são nossos filhos, então são filhos que têm um peso imenso, são um lugar errado, que a gente não quer ter filhos nossos. Então são uma série de dinâmicas que a partir do momento que você toma consciência, você consegue resolver, relaxar, aquietar a alma e o coração, e aí o seu corpo, o seu organismo começa a agir de forma diferente,
de forma a viabilizar, então, né, o acolhimento daquele feto, daquele embrião, para que ele se desenvolva e a gente possa gestar, então, né, o feto e ter uma criança. Traumas transgeracionais. Crianças que não aceitam o peito, não aceitam o leite materno. Eu fui uma criança que não tomei o leite da minha mãe. Ofereceram de outras pessoas, inclusive na época o pessoal não tinha muito critério não sanitário, e eu não peguei. Então o que é isso? É muito pesado tomar a vida dessa pessoa. Pesou demais, eu não quero engolir isso. E aí a gente vê que a criança geralmente é propensa a ter mais doenças, alergias, diversos quadros de saúde, mais suscetível a infecções, que a gente sabe que no leite materno tem uma série, né, de elementos imunizantes, né, de proteção para nós nos primeiros anos de vida, então é essencial. Por que as crianças recusam o peito? Porque provavelmente tem uma dor muito grande ali naquela mulher, naquela família, e ela não quer tomar aquilo. Mas voltando muito para o gestar. O que eu noto também? É comum que nas primeiras gestações ocorram os abortos, né? Isso é muito pouco falado, ou pelo menos no meu ponto de vista é muito pouco mencionado, dada a recorrência, né? E geralmente não é só a pessoa, não é só com você. Se não foi sua mãe, foi a avó, se não foi a avó, foi a bisavó e assim. Então a gente honra também. Se a minha bisavó não pôde ter, se ela perdeu, se eu perdi algum tio avô, se foi tão difícil, eu faço igual para equalizar essa dor. E isso vai se perpetuando até que alguém quebre, né, esse ciclo. Pessoas que têm pavor de criança pequena. Eu até quero ter um filho, mas as crianças me dão uma coisa e eu não consigo. E eu fico naquela coisa se eu vou ter ou se eu não vou ter. Aí você vai atrás lá ver. Ela teve uma infância bem difícil emocionalmente. E quando eu digo que a criança tá ferida, a nossa criança interior tá ferida, gente, não necessariamente precisa ter pais separados, não ter tido contato com um deles, ter sido separado. As emoções de cada um, gente, funcionam de forma muito particular. Então a gente pode ter registros de traumas e registros negativos, desafiadores, tanto por fatos que aconteceram mesmo, né, reais, quanto por fatos imaginários que desencadearam uma emoção forte e ocasionaram um registro. Então, às vezes, não adianta a gente procurar que não vai vir no racional de pronto, tá? E é muito importante olhar para isso. Então, tem pessoas que... mas eu tenho essa questão com os meus pais lá. Minha infância foi difícil. Eu faço o papel inverso de mãe dos meus pais, mas eu tô grávida. Isso não impede uma gravidez, não impede. Mas torna a gravidez muito difícil. E aumenta muito o número de mulheres que têm depressão pós-parto. Ou até síndrome do pânico pós-parto. Então eu atendo diversas mulheres que elas dizem assim, elas têm vergonha de dizer, elas dizem assim, Cíntia, se alguém viesse e levasse a minha bebê embora, eu ia entregar, porque eu não podia olhar para a criança. Então vocês vejam o quanto é difícil, né, desafiador, e como a sociedade julga tanto, a própria família julga tanto. Às vezes o marido, o companheiro não está tão preparado para acolher também nesse momento, que a pessoa não entende. Um homem relatou o seguinte, que ele disse assim, não, você vai cuidar do bebê, você tem que cuidar, você é mãe, agora sua vida acabou. E ela disse que ficou com esse registro porque ele falou isso pra ela, assim, sua vida acabou, agora você teve, você vai cuidar e você vai... Então tem também toda essa parte de desvalidação das emoções da mulher durante a gestação e quando o bebê nasce. Tem memes na internet aí que as pessoas vão cumprimentar a mulher e não cumprimentam, elas cumprimentam a barriga primeiro. Então, aí a gente já tem uma inversão, né? Primeiro os pais, depois os filhos. E todos esses registros, eles acabam se tornando condicionantes negativas para que haja gestação e para que essa gestação tenha prosseguimento.
E quando ela tem prosseguimento, para que essa criança vem, ela já vem uma criança que sofreu algumas coisas e acaba ficando agitada. Então, às vezes é uma criança que tem problemas de sono, tem problemas com relação à alimentação, algumas alergias, imunidade muito baixa. E a gente não sabe de onde vem, não sabe o porquê. Às vezes a gente não tem aquele registro na memória recente do histórico familiar. E é muito interessante a gente observar, então, esse preparo pré, durante e pós, para que toda essa carga sistêmica, essa carga energética, transgeracional, ela possa ser trabalhada e diluída. Então isso facilita muito, viabiliza muito, né, a compreensão das gestações e também a torna um pouquinho mais leve, mais humana, né? Porque como é bom você se olhar, a partir do momento que você se acolhe, você está se capacitando, né? Se validando, se tornando mais forte, mais preparado para lidar com essa nova vida que vai chegar. Então tem pessoas que realmente têm fobia de ter filhos. Você fala com elas, elas têm um horror. E tem uma cobrança muito grande da sociedade também para que as mulheres sejam mães. Com os homens não é tão grande, mas com as mulheres é muito forte. Você chega a uma determinada idade e as pessoas, tá, você não tem filhos, você não vai ser mãe. E às vezes umas querem muito, mas tem sérias dificuldades, como eu disse, tanto de saúde quanto psicológicas. E outras também realmente não querem, já decidiram que não querem, mas carregam um peso dentro de si e não conseguem entender por quê. Então, você querendo ou não ser mãe, é muito interessante que você tome consciência de quais as dinâmicas ocultas estão atuando na sua vida nesse sentido. Porque a gente está acostumado a olhar o gestar sempre nesse lado, né? Vou ter um filho, vou gerar uma vida. Mas o gestar, ele também está associado a outras coisas na vida da gente, né? Como eu ofereço o meu trabalho para o mundo, quais projetos eu entrego para a sociedade, por que a função materna ela é tão importante e ela tem um status divino? Porque é através da mulher que a vida escolheu o portal, né, para se perfectibilizar. Então, quem não gesta, qual o valor que tem essa pessoa? Como ela é vista na sociedade? Como ela é vista enquanto mulher, enquanto ser humano? Então, é muito importante a gente tomar consciência de tudo isso para que a gente consiga se sentir pertencente, seguro, de bem consigo mesmo e com os demais, de posse desse conhecimento e dessa liberação interna sobre todos esses meandros com relação ao gestar. Os bebês, eles recebem toda essa carga energética de forma muito contundente. Tanto é que eu sempre digo aos pais, os filhos de vocês não têm problemas, até os 7 aninhos principalmente, o problema é de vocês. Alguém aí, o pai ou a mãe, tem alguma coisa que essa criança está replicando para que você olhe. E como você não olhou para sua criança interior, às vezes você não consegue olhar para o seu filho. E isso não quer dizer que você não ame, que você não vai cuidar, que você não daria sua vida por ele, não é isso. Mas é algo muito mais forte, uma dor de alma que te bloqueia, que te impede de acessar. E aí você imagina você ter uma gestação com essa dor e um pós-parto, né? Quando a gente fala das mulheres com essa situação. E isso também explica um pouquinho porque é crescente o número de pais que abandonam os filhos, abandonam as mulheres, inclusive assim que descobrem que elas estão gestando. Como eu não quero crescer e criança não tem filho, eu saio de perto, tu que te vire, e aí fica a mulher que está com aquela sementinha dentro do seu útero, no seu ventre, faz parte dela por aquele período, com toda essa carga emocional que provavelmente ela já tem no sistema dela e ainda recebe desse abandono, dessa negação. Então, homens que negam a paternidade já de cara, que não querem saber, que perguntam se é sério, que acham que a mulher está mentindo, ela vai dizer, olha, eu tô grávida, tá, mas como assim, né?
te dei o dinheiro do remédio, eu te dei, né? Não admitem. Então são pessoas que não têm, são homens que são crianças ainda, são meninos. E isso não é um julgamento, um apontamento, né? É uma constatação para que isso seja trabalhado e essa pessoa consiga, sim, assumir um papel de adulto, um papel de pai na vida dessa criança, que é extremamente essencial. Então, sabermos desses meandros facilita muito o entendimento de como tudo isso impacta na nossa vida e impacta na sociedade também. Porque anteriormente a gente tinha uma dinâmica muito profunda de represamento das dores. Então as nossas avós, nossas bisavós foram mulheres muito fortes, elas seguravam a dor para elas deram conta, mas para que isso acontecesse, elas também eram pessoas geralmente mais indisponíveis emocionalmente, mais duras, frias, secas, em termos emocionais de amorosidade com os filhos. E isso foi se propagando. Então agora nós estamos vivendo uma era onde tudo isso vem à tona com mais facilidade. Mas é difícil lidar com as sombras, lidar com as dores. Então a gente ainda precisa buscar profissionais qualificados que possam nos auxiliar a gerenciar essas emoções, né, a acessar esses registros e liberar essas condições de uma forma suave, coerente, racional, pé no chão, mas que gere um entendimento que realmente te leve para o mais. Porque quando você entende a sua dificuldade, fica mais fácil de aceitar. E quando você aceita, você distensiona. Distensionando as suas emoções, aqueles momentos, o seu corpo, a sua psique, a sua mente de forma geral vai buscar novos caminhos para lidar com aquela questão. Sem o peso, né? Sem o pesar de tudo isso. Então, ter ou não filhos vai muito além da criança em si, né? Começa muito antes, na história pessoal de cada um. E entender isso, pelo menos para mim, foi um conhecimento muito valioso. Fez toda a diferença também na minha história pessoal. Eu tive 2 gestações que foram interrompidas, que não puderam ficar. Eu nem sabia, nem tinha tanto conhecimento assim. E investigando o meu histórico familiar, eu tenho um irmão que não pôde ficar. Por parte de pai, eu tenho um tio que não pôde ficar. Provavelmente acredito que na parte da minha avó materna também. Então você vê que é sistêmico. E quando eu atendo outras pessoas, geralmente isso acontece também de forma muito profunda. Vejo que essa questão de agressão ao longo da história com o feminino, de abusos, às vezes domésticos, gente, que não são registrados e nem são vistos como abusos, né? O sexo forçado entre o casal, o ato sexual forçado no período de resguardo da mulher pós-parto, tudo isso gera registros. Ontem eu atendi uma moça que ela disse, a minha mãe, eu perguntei para ela durante o atendimento se ela havia sido amamentada no peito e ela disse, a minha mãe disse que eu não tomei leite, que eu tomei veneno. Porque além do meu pai forçar o contato no período de resguardo, enquanto ela me amamentava, ele se arrumava para sair, para ir para bailes, para festas, enquanto ela ficava em casa de resguardo comigo me amamentando. E a frase que ela falou, as palavras foram tão fortes, e hoje ontem no caso, ela me relatando as dificuldades que ela teve logo depois do parto, né? Assim que ela foi mãe. Ela disse que nos últimos meses já do período gestacional dela, algumas emoções afloraram e já ficaram bastante desafiadoras. Então vejam que são registros que a gente não tem gerenciamento nenhum sobre eles, né? O que pode um bebê diante de tudo isso que lhe é ofertado, a partir de um momento em que ele acaba de vir ao mundo ou está sendo gestado, e está justamente em um momento de absorção de toda a energia terrena, dos familiares, né? Precisando da nutrição desse leite. E o pesar dessa mãe, tanto naquele momento, quanto depois contando para essa filha. Porque querendo ou não, se você de fora escuta e já dispara uma coisa que, nossa, que pesado, imagina a filha ouvindo. Então, assim, gente, são registros que permeiam nossa família, nosso sistema, nossa sociedade,
de forma muito forte, mas que a gente deixa passar. Como nós não temos uma cultura de olhar para tudo isso, se torna difícil localizar, identificar que talvez eu precise desse auxílio para buscar essas informações e fazer uma ressignificação. Porque essa questão do gestar vai influenciar a vida da gente por muito tempo. Estar em paz com isso é estar em um local de segurança, né? Com a própria história. Porque se eu sei as circunstâncias, né? Sinto essas circunstâncias que me cercaram durante a minha concepção, durante a minha chegada até aqui, né? Eu vou saber muito a meu respeito. Muito mesmo, muito sobre as minhas emoções. Então, eu estando mais, digamos, entre aspas, curado, consciente do que aconteceu comigo, eu estou mais capacitado em um lugar mais confortável para me tornar pai ou mãe. Você falou sobre filhos que cuidam dos pais. E quando precisamos cuidar dos irmãos? Pois é, então, a mesma coisa. Às vezes eu tive muitos irmãos para cuidar. As famílias mais numerosas, então o mais velho cuidava do mais novo. Ou minha mãe precisava sair para trabalhar e eu ficava de responsável dos meus irmãos. Isso também pode gerar uma aversão a ter filhos. São sempre extremos, tá, gente? Ou eu tenho uma aversão muito grande, ou eu quero muito ter filhos para mostrar para minha família que pode ser diferente. Então eu ajo com uma postura um pouquinho arrogante. Agora eu vou mostrar como é que é ser pai e ser mãe de verdade. E aí eu sufoco meu filho, porque ele não é eu. Ele é uma nova vida, uma nova alma, vindo aqui experienciar a sua própria história. Só que eu faço tudo isso de forma muito inconsciente. Então pesa também. Pesa muito. Outra coisa que vale ressaltar também é isso. Aí eu não quero ter filhos porque foi pesado a minha infância, enfim, eu tinha responsabilidades, eu não quero mais isso pra mim. Mas eu gesto projetos empresariais, por exemplo, eu faço parte de uma equipe de trabalho e aí eu sou extremamente perfeccionista, detalhista e eu sou até um pouco cruel com os demais que não seguem a mesma linha de raciocínio ou não têm a mesma dinâmica de trabalho. Então eu sou uma pessoa que é muito difícil trabalhar em grupo, muito difícil aceitar as sugestões dos outros. Por quê? Porque eu tenho que cuidar muito daquela gestação. Eu preciso fazer diferente para provar que eu faço melhor. E não é para o chefe, para a empresa, é para o seu sistema de origem, para a sua família. Então isso tem reflexo nas mais diversas áreas da vida da gente. E a gente nem imagina o porquê. Ter filhos morando com os pais ou com os sogros facilita, dificulta ou não faz diferença? O amor dos avós, né, é muito importante para a criança, muito importante esse contato, assim, todo mundo que pode proporcionar isso aos seus filhos, e desde que seja saudável, claro, né, gente, deve fazê-lo, tá? Porque é muito rico, mas a gente tem que cuidar algumas dinâmicas também, porque é muito comum alguns avós que não conseguiram dar a atenção que gostariam de ter dado para os filhos, projetarem isso nos netos. Então, eu crio meu neto como se ele fosse meu filho do passado, que já cresceu, que já teve aquele outro filhinho ali. Então, isso é muito ruim, se torna um peso para a criança, um peso para os pais muito grande. Porque o pai sai do lugar de pai desse filho e acaba ingressando no lugar de irmão. Porque como os pais têm ascendência sobre o filho, a energia deles se sobrepõe, eles afastam esses pais, tomam esse lugar de pais desse neto, e esse neto passa a ver os próprios pais biológicos como irmãos. Então nós temos um conflito muito grande aí. Mas aí já sai um pouquinho dessa questão do gestar em si. Mas pode influenciar muito quando vivem juntos, e nesse período gestacional também há muita cobrança, ou há muita promessa, há muita intromissão de como deve ser a gestação, como deve se cuidar, enfim. Expectativas, né, e julgamentos são sempre difíceis, são sempre prejudiciais. Tudo que interfere no emocional de forma pesada do outro é muito desafiador, né? E no período gestacional você não está interferindo em uma só, você está interferindo em 3. Né? O pai, a mãe e
Se não for mais de um bebê, né? Então é muito importante a gente se reconhecer enquanto ser humano para que a gente esteja bem para gerar um outro ser humano. E isso não... Ai, Cíntia, mas não tem nada a ver, isso é luxo, não é impeditivo, tá todo mundo nascendo aí. Sim, gente, tá todo mundo nascendo, mas olha a bagunça que tá a nossa sociedade. Como nós estamos emocionalmente cada vez mais frágeis. E hoje eu assisti uma reportagem que dizia o seguinte: essa última geração aí é transviada, olha os problemas que eles estão nos causando, nunca tivemos uma geração tão fraca, por que será? É responsabilidade de quem isso? Já que somos nós que estamos criando, educando, cuidando, maternando, paternando a geração mais nova e as próximas que virão. Então vejam o quão interessante é que nós saibamos nos conhecer para que nós possamos proporcionar também um espaço seguro de autoconhecimento para os que vêm depois. Essa atual preocupação de priorizar a carreira para depois ter filhos. A sistêmica tem uma visão especial sobre isso? Quem tem medo de se prejudicar na carreira, isso dificulta a gravidez? Sim. Aqui são duas perguntas bem importantes, tá? Se eu tenho medo de me prejudicar na carreira, e essa, né, porque o trabalho é uma forma de sustento. Como a gente vê o trabalho? Através do trabalho nós mantemos nossa vida. Trabalho, dinheiro, alimento, né? Fazendo uma cadeia bem básica, bem... Então, assim, tem pessoas que têm verdadeiro pavor de perder o trabalho. Então, sim, muita gente vai retardar, vai bloquear a possibilidade de gestação de forma tão intrínseca que em um outro momento, quando ela quiser ter essa oportunidade, talvez ela não tenha ou seja mais difícil para ela. Então, se ela não buscar um auxílio, talvez o gestar fique um pouco mais difícil. Ou ela acaba engravidando, tanto esse homem quanto essa mulher, né, acabam ficando grávidos, porque é o casal que engravida, e isso se torna um tormento. E a partir do momento que você está desequilibrado emocionalmente, energeticamente, esse bebê também vai sentir. Então, daqui a pouco já nasce uma criança culpada aí. Eu tenho toda uma culpa que eu tô carregando por ter prejudicado os meus pais. Claro, gente, que isso é muito assim, é cada caso que tem que ser analisado, tem que ser colocado num campo. Mas sim. Então, eu sempre digo, quando eu procuro um atendimento sistêmico, como eu posso saber que esse trabalho pode ser para mim? Se você tem algum pensamento reiterado, alguma conduta reiterada, coisas que se repetem na sua vida de forma desafiadora, você precisa olhar. Então, se você tem medo de engravidar, se isso te causa um pavor, é interessante olhar. Ou se você tem fixação por isso. Mas é que eu quero só ser mãe, eu quero dar amor, eu quero... Pois é, gente. O que é o interessante a gente olhar? Eu quero dar amor, eu preciso doar amor. Pois é, pra quem? Será que é pra essa criança mesmo ou é pra você? Será que você não quer suprir um espaço que é no seu coração, que tá precisando? Então, fazer esse questionamento, ter esse momento de sinceridade com você mesmo é muito importante. Porque vai tornar toda uma jornada mais leve, mais amorosa. Gravidez não é romântico, não é nada tão, Cíntia, como é que tu sabe? Né? Não é mãe, tá falando que não sabe. Gente, eu acompanho muitas mulheres. Então é muito bonito, o bebê é fofinho, tudo lindo, mas tem todo um processo, toda uma descarga hormonal, toda uma descarga emocional, que se não for bem vista, trabalhada, acolhida, traz consequências, tanto para essa mãe, quanto para esse feto, para o bebê, quanto para o homem, para o pai, para a relação do casal. Então, hoje eu acredito que é muito interessante, é muito válido um trabalho de autoconhecimento e de preparo para ser pai, para ser mãe. E a gente tem aí diversas ferramentas, né, que a gente pode acessar. Então, é bem válido mesmo. Preocupação em priorizar a carreira. Sistêmica tem uma visão especial sobre isso. Tá. Então, eu priorizo a minha carreira demais. Então, eu até quero ter filhos, mas só depois. Então, gente, a gente precisa perguntar no nosso sistema, né, quem passou fome, quem não deu conta, quem não conseguiu se sustentar lá atrás ou tinha muito medo de não se sustentar.
Nós temos antepassados que morreram de fome, gente. Então, como eu disse, o trabalho está muito atrelado à sobrevivência, né? E também ao servir. Então, quem não pode servir, quem ficou dependente de alguém e que teve que ser auxiliado, isso causa um registro na mente. Então, assim, não. Antes eu dar conta aqui de mim do que ter um filho, eu vou ter depois. Só que a gente sabe que de repente esse depois a gente vai deixando, ele não acontece. E aí como é que eu vou lidar com isso? Como eu vou ver isso? Como eu vou lidar com as cobranças, né, da sociedade, da família também? Porque às vezes nós temos famílias muito numerosas e vem uma pessoa lá e diz, ah, que lindo tudo, mas eu sou a tia, eu não quero ter filhos. E aí? Como é pra você trabalhar isso, né? Então são várias questões que a gente analisa assim de uma forma generalizada, né, para trazer, para provocar um gatilho de reflexão aí, mas que elas só podem ser analisadas mesmo a fundo como uma resposta, uma possível resposta plausível no caso a caso. Mas essa questão de ter que se manter, tem que estar tudo perfeito antes, é porque alguém teve muita escassez no passado. Tanto é que tem gente, não, eu só vou engravidar quando eu tiver casa, e carro, e o quarto montado, e não sei o que. Quando, na verdade, o que uma criança precisa para sobreviver nos primeiros anos de vida, né? O que de fato uma criança precisa para sobreviver? Saúde, atenção, amor, carinho e alimentação. E não precisa ser a melhor alimentação do universo, né? Ela não precisa andar no melhor transporte. Obviamente, gente, que é inegável que a estrutura material faz toda a diferença, é importante sim. Mas ela não é o que vai determinar o sucesso ou não de uma gestação. Então, de pronto, a vida não depende disso para se perfectibilizar, para acontecer, né? Então, a gente também limitar a ação da vida por demais é uma forma de arrogância. Mas por que a gente é tão assim? E, por exemplo, a minha geração era muito feio ter filho. Você não pode ter filho novo. Onde já se viu ter filho nova? Gerações passadas, você tinha a primeira menarca, ficava menstruada. Muitas sociedades você tinha que casar e já ter filhos. Então tem aí um descompasso, só que foi pesado para essas mulheres, meninas ainda terem filhos. E aí a próxima geração vem, não, vou ter lá mais pra frente. E assim vai indo. Então, como é tudo muito extremo, muito descompassado, a gente não consegue ter um equilíbrio. E isso reflete em termos sociais de forma muito forte. Tanto é que nós temos países aí fora que já estão pagando, financiando para que casais tenham filhos. Então a pessoa não tem despesa nenhuma, só precisa ter o filho. Né? Por quê? Porque em um período passado, ter filhos foi muito condenado, houve controle de natalidade, né? Em razão de guerras, de escassez, enfim, de doenças coletivas, enfim. Então sempre vai ter uma compensação. Então, quão maravilhoso não seria se nós conseguíssemos alcançar um equilíbrio. E esse equilíbrio ele só vai se dar a partir da análise individual de cada um hoje em dia, né? Cada família vai ter que se equilibrar, se equalizar, para que isso se reflita na sociedade de uma forma mais homogênea, mais pacífica, amorosa, compreensiva. Porque as políticas governamentais podem fomentar, né? Mas os registros emocionais sistêmicos, eles vão permanecer. Qual a visão sistêmica sobre não querer gestar? É como a visão da igreja que condena evitar filhos? Na teoria sistêmica, na filosofia sistêmica, a gente entende que, assim, cada um tem os seus motivos e os seus porquês. Então, não tem condenação nenhuma. A gente diz que, assim, que o gestar, o dar a vida, né, ser portal para a vida de uma outra pessoa, é uma das únicas formas que a gente tem para pagar a vida que a gente recebeu através dos nossos pais. Então, você ser esse portal, né, a mulher e o homem prover, né, seria uma forma de pagamento. E quem não tem filhos, faz como? Com o que você presta, com a forma como você serve a vida. Então, muitos de nós têm essa função materna,
do maternar, do cuidar, e aí tanto homens quanto mulheres têm essa função, tá? E isso se reflete na sua vida através do seu trabalho ou de algo que você faz para alguém. Então, sempre que você cuida, protege com amor, viabiliza algo legal, faz algo de bom para sua comunidade, para a sociedade, para você mesmo, você cuida bem de você, você se torna um ser humano melhor, mais centrado, consciente, você está levando a vida adiante, você está caminhando para o mais. Então, não há condenação nenhuma, jamais, para quem não quer ter filhos, não gostaria, tem algum medo, enfim. A gente não tem esse... O que tem, o que a gente sempre preza, sempre gostaria que acontecesse, é que todos nós conseguíssemos levar a vida adiante de uma forma amorosa, de uma forma tranquila, tivéssemos consciência e o entendimento da importância e do valor da vida. Mas nenhuma questão nesse sentido de condenação de posturas, não. Mas para finalizar mesmo, é dizer que o preço já foi pago. Então, se algumas coisas aconteceram lá atrás e meu sistema já viveu essa dor, eu não preciso repetir ela. Não existe dívida eterna. Então, eu posso fazer diferente a partir daqui. E se teve muita dor, para que eu vou replicar ela para honrar meu sistema, né? Uma dor já basta. Então eu faço um pouquinho diferente, tenho um destino um pouquinho mais leve. Então, pra gente entender esse universo aí de gestação, de primeira infância, de preparo para gestar, o durante o gestar e o pós-gestar, é bem interessante para quem gosta, para quem se identifica, né, com a filosofia sistêmica, passar por algum programa ou atendimentos mesmo, que eu tenho certeza que as pessoas vão se beneficiar bastante e vão levar esse benefício adiante, né? Para os seus parceiros, para os seus filhos, enfim, para a sua comunidade. Que é essa a proposta, é esse o cerne, né? É o fundamento da filosofia sistêmica. Levar o conhecimento adiante para que todos nós possamos ter uma vida mais plena e leve possível. Ai, gente, acho que é isso para hoje. Eu vou escolher uma cartinha para nós, para que todo mundo possa analisar no seu sistema o significado, o impacto do gestar no nosso sistema. Então, vou pegar aqui as cartinhas terapêuticas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, podem me chamar. Eu estou sempre à disposição. Eu sei que é um assunto até polêmico, né? Tem muito tabu no entorno, mas é interessante que a gente comece a trazer à luz para que novas consciências se formem. Então, vamos escolher aqui uma mensagem para nós, né? Como o nosso sistema vê o gestar. Postura. E olha como nada é por acaso. Vejam como o campo é forte, gente. Eu puxei na frente de vocês aqui, ó. Postura. E uma mãe amamentando um bebê. Então, qual é a postura que vale para a vida, para o sistema? O sistema não quer saber, né? Ele quer levar a vida adiante. Nós estamos aqui para levar a vida adiante. Da forma que for possível para nós, da forma que for melhor. Mas a postura é sempre nutrir, levar adiante, cuidar, fazer acontecer, né? Nós somos tão valiosos. Nós temos uma razão para que a gente esteja aqui, para que a gente compartilhe nossas vidas com outras pessoas, enfim. Muito maior do que aquilo que a gente pode ver. E às vezes a gente se pergunta, né? Ai, por que tanta dor? Por que eu tenho que ter tanto sacrifício para fazer esse movimento, né? Por que eu faço ele, busco ele mesmo, pagando o preço que for? Porque é a postura que a vida sempre quer que a gente adote, né? A vida pede mais vida. A vida pede fluidez sempre. Então, se nós temos ferramentas, né, para retirar os obstáculos do caminho, para que a gente possa levar a vida adiante com mais alegria e leveza, por que não tomar consciência? Por que não se utilizar disso, né? Achei muito bonita, muito
muito forte, né? Cada um vai ver dentro do seu sistema o que isso quer dizer, qual a frase, o pensamento, o sentimento que te vem com a palavra postura e essa imagem aqui da amamentação. Mas eu espero que vocês fiquem com essa energia de vida, de amor, de acolhimento, que saibam que uma vida mais leve é possível, que independentemente do desafio que você enfrente na sua vida, tanto para gestar quanto diante da escolha de não o fazer, você não está sozinho, você tem apoio. E no que depender de mim, do meu trabalho, eu estou aqui para servir também. Eu ainda não mãe, não tenho a menor ideia de se isso vai acontecer, né? Não mãe de filhos que ficaram, né? Tenho meus 2 filhos. Então, uma mãe de filhos que não ficaram e de uma mulher que não sabe se vai ser mãe de filhos que ficam. Eu gero na vida através do meu serviço para as pessoas que me procuram. Através do acolher, do entendimento. Então, também é uma forma, né, de seguir adiante. Saibam que são todos muito bem-vindos, quem enfrenta todas essas questões atreladas à maternidade. É uma área que eu gosto muito de trabalhar, me sinto muito realizada quando eu faço trabalhos nesse sentido, com esse segmento, porque eu vejo a profundidade, né, que o trabalho alcança. E é isso. Um beijo grande e até uma próxima oportunidade. Até mais.